Putz, Dev, ouviu falar de Docker, containers, quer colocar suas aplicações Rails em containers e não sabe como? Então, vem comigo. Alguns recadinhos antes da gente começar. A primeira é que existem várias formas de atingir o objetivo que a gente tem aqui, que é colocar uma aplicação Rails num Docker. Então, o que eu estiver falando aqui não é a verdade absoluta, não é a única forma de fazer, mas a gente está tentando deixar algo simples, mas mais próximo de um ambiente de produção. Bem interessante. O segundo ponto, que eu não vou entrar em detalhes de todas as tecnologias que a gente for utilizar. Por exemplo, tem o Postgres lá. Como que faz uma query? Como configura o Postgres para X? Não, a gente quer fazer uma aplicação Rails rodar com o que ela precisa rodar. Ela vai rodar com Postgres, etc. Então não vou entrar em muitos detalhes de cada tecnologia específica. Não nesse vídeo, pelo menos. Outro ponto, se você estiver gostando do conteúdo, curta, compartilhe, comente. A ideia aqui é fortalecer a comunidade, trazer conteúdo de Ruby em português, tentando deixar sempre atualizado. E bora lá, acho que era só isso. Vamos para o código. O que eu tenho aqui, eu criei uma pastinha no meu desktop chamada Docker, não tem nada ainda. E vamos dar um Rails New. Rails New, vamos chamar de qualquer coisa, genérico, eu só preciso que rode um app. Com um banco que eu vou querer que seja Postgres. Beleza, ele está subindo aqui. Localhost na 3000. Não tem nada ainda, perfeito. Vamos voltar para cá. Deve estar terminando de configurar. Se eu puder, por exemplo, entrar agora no nosso app. Rails S. Perfeito, temos nossa aplicaçãozinha Rails, vamos dar uma olhadinha. Beleza, funcionou. Porém, como vocês viram, eu não tenho Postgres na minha máquina e é aí que o Docker vai começar a entrar em cena. Antes da gente fazer isso, só para a gente poder visualizar as modificações que a gente for fazendo, vou commitar esse cara aqui. Commit -m first commit. Não, como eu disse, não vou entrar em detalhes, também questão de boas práticas aqui é só para a gente poder visualizar quais foram as modificações. Perfeito. Bem, eu vou precisar que eu tenha um container rodando a nossa aplicação e como vocês viram também vou precisar que ele rode o nosso banco. Então, vamos começar fazendo a portinha de entrada. Nossa aplicação tem que estar ali num container. E a gente pode chamar aqui de Dockerfile, na raiz do projeto. Ele vai ser a partir de uma imagem que já tem criada lá no repositório do Docker, que vamos falar que é da Ruby 3.2.1. A gente aqui vai ter que rodar alguns comandos quando a gente for criar esse container, que são apt update, apt upgrade, forçar com -y, então eu vou buscar atualizações, fazer atualizações e qualquer uma que ele peça é para atualizar, não é para me parar no prompt, senão isso vai dar problema. E vamos rodar mais comandinhos quando estiver criando, que vai ser o apt install. A gente vai precisar de algumas coisinhas para usar no próximo comando, que a gente já vai chegar lá. Algumas dessas bibliotecas agora, nesse momento, nessa versão de Ubuntu estão sendo necessários se instalar. Ele vinha com LSB Core, mas agora eu preciso desses caras aqui para rodar o próximo comando, que seria qual? Postgres. Eu vou precisar do o adaptador do Postgres, etc e tal, se eu quiser utilizar ele em plena capacidade lá no meu container. E aí que entra esse cara aqui. Tá na documentação do Postgres, procurando como se instala, e ele vai dizer que a gente precisa fazer essas coisinhas aqui. Então o que eu preciso é desse cara aqui. Vamos ver se está tudo certo. Aqui, ó. Esse cara aqui vem nesse pacote aqui, por isso que eu tive que fazer isso antes de chamar esse cara aqui. Para rodar esse comandinho,
no Docker, na hora que for criar, a gente dá o run na frente. Então, procurei a atualização, atualizei, instalei as bibliotecas necessárias para rodar esse comandinho, que vai procurar lá, vai adicionar nos meus repositórios do meu container o repositório do Docker para a minha versão de sistema. Depois disso eu vou adicionar a chave de acesso para poder ter acesso a esse repositório. Perfeito. Feito isso, agora a gente vai fazer algumas atualizações e instalações. Então apt update para quebrar a linha, porque senão vai ficar muito grande. Eu faço isso. E apt install para permitir tudo sem ficar me questionando. As bibliotecas lib pq dev quebra a linha. Eu vou adicionar algumas que eu gosto particularmente. Você poderia ver o que vai ter no seu servidor em produção, etc e tal. Aqui, se eu não me engano, por ter colocado isso, eu posso agora pegar o PostgreSQL na versão 14. Depois disso, então eu instalei a biblioteca que eu vou precisar para minha gema do Postgres. Alguns opcionais, o Postgres em si. Então, gem install pg, porque o nosso Rails está utilizando essa gema. A gente só confirmar aqui. Isso. Talvez com bundle isso aqui não seja necessário, mas vamos seguir assim por enquanto. Eu vou adicionar meu container uma pasta. E essa pasta vai estar dentro, vai se chamar home. Então é a pasta atual, a pasta do meu computador atual, vai para /home /app/web. E aí, quando eu entrar no meu container, eu não quero que comece no bar, eu quero que ele comece nesse lugar. Então eu quero que o meu work directory seja esse home /app/web. Perfeito. E quando eu for fazer isso, ainda preciso rodar o bundle para ter as coisas para poder rodar o nosso Railzinho lá dentro. Install jobs 5 retry 5. Então eu quero que ele tente fazer 5 vezes o bundle isso, porque vai que tem algum problema de conexão, etc e tal. Então vamos recapitular. Peguei uma imagem de Linux com Ruby 3.2.1, busquei atualização, atualizei, pulando as perguntas com sim. Qualquer pergunta com sim, ele não vai travar meu terminal, vai dizer que sim e segue vida. Adicionei as bibliotecas para poder adicionar o repositório do Postgres segundo a documentação deles. Adicionei a chave do repositório para poder bater nesse repositório deles. Aí com isso eu atualizei tudo de novo para poder refletir essas mudanças. E aí eu mandei instalar a libpkdev, que é para o Postgres, alguns opcionais, o Postgres em si. Depois disso, talvez isso aqui não seja tão necessário, mas pode ser interessante. Vamos colocar, instalei a gema do Postgres, coloquei o diretório lá dentro, que é esse atual, vai ficar nesse local. Falei que o local de trabalho vai ser esse, que é onde que eu quero que seja a entrada do meu. Entrei no meu container por algum motivo via terminal, eu quero estar nesse lugar. E aí, para finalizar, um bundle install. Bastante coisa. Eu poderia já rodar assim? Poderia. Porém, eu teria que fazer outro Dockerfile ou coisa assim para o meu Postgres, teria outras formas. Antes de rodar isso, agora eu vou começar a compor a nossa aplicação, o nosso sistema, né? Nem só a aplicação como um todo. Para isso aqui eu vou colocar um novo arquivo chamado docker compose.yaml. Docker compose.yaml. Perfeito. Ele vai cuidar dos nossos containers como um todo.
E aí que a gente começa aqui falando qual a versão que a gente está fazendo dele. É a primeira versão. Feito isso, a gente vai chamar os nossos containers de services nesse momento. Pode não ser o melhor termo que eu usei, mas vai servir. Services. Os nossos services vão ter o Redis. Já vou voltar para ele explicar em detalhes. Vamos ter image. Redis na versão 7. As portas dele. Eu vou pular ele e a gente já volta para ele. O mais interessante para a gente agora é o banco. O banco vai partir de uma imagem. Essa imagem vai ser o Postgres 14. Isso aqui já vem lá dos repositórios lá do Docker. Environment. A gente pode ter variáveis de ambiente, onde a gente pode definir senha, usuário, time zone. A gente vai falar, por exemplo, time zone vai ser América Fortaleza. Perfeito. A gente pode definir aqui Postgres password. A gente pode definir também Postgres user. Isso aqui que eu gosto de definir geralmente é quando você acessa, como é que o terminal vai ser bonitinho ou não para você utilizar. Então 256 color. A gente vai recapitular tudo depois que estiver montado e a gente lê passo a passo. Então, o meu service, eu vou montar um container chamado DB, pode chamar database, mas DB tá bom por enquanto, a partir de uma imagem de um container que já está pré-estabelecido, uma imagem que gera um container que já está pré-estabelecido lá nos repositórios do Docker, que é do Postgres 14. Estamos configurando algumas variáveis de ambiente, uma de senha e uma de usuário, onde o padrãozinho Postgres, essas coisas que vocês podem mudar conforme o projeto de vocês. A gente tem que definir as portas também, porque precisa ter comunicação desse banco, ele não pode estar isolado. O Postgres, ele por padrão vai na 5432. Então o que eu quero que dentro ele esteja na 5, eu sei que ele vai rodar na 5432 por padrão e eu quero expor a 5432. A gente poderia aqui fazer, dependendo do caso, um expose para expor ela. Poderia definir rede, mas como eu disse, tem várias formas, só estou mostrando algumas e alguns detalhes de como vai funcionar. Então poderia a interna do meu container é essa e para o mundo ele vai enxergar essa. E aqui falando, para o mundo vai enxergar essa. Agora vem a divertida. A gente vai ter a nossa web. O que é a nossa web? É o nosso app. Que a gente vai falar build, construa a partir do ponto, que é o diretório atual. Alguns detalhes que eu também gosto são open, true, que TTY, true. São alguns detalhes mais do Linux, mas para vocês poderem utilizar o terminalzinho atachado, bonitinho, interagir, debugar, eu gosto bastante de usar isso aqui. A gente também vai ter os nossos environments, variáveis de ambiente da máquina, entre aspas. Vai ser América Fortaleza Time Zone da nossa aplicação Rails. Esse aqui é o nosso Railzinho, tá? Vai ser a América Fortaleza. Não temos esse tipo de coisa. Temos o Xterm. Tudo bem. Agora a gente pode fazer algumas coisas um pouquinho melhor. A gente pode colocar o nosso env file. Nós podemos ter um arquivo de variável de ambiente. E ele vai ser do nosso ponto barra ponto env.development.
Deixa eu ver se faz sentido. Vamos chegar de onde nós estamos, vai ter um ponto env development, perfeito. Ainda não vou colocar nada nele aqui. A gente pode vir aqui, chamar ele de ponto env development. Perfeito. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui alguns detalhes que eu também vou voltar para falar mais tarde. O endereço do nosso Redis, considerando que a gente vai chamar ele no nosso Docker Compose de Redis, e como ele vem por padrão já, a gente vai usar o padrão nesse momento. A gente vai chamar de Redis, que vai estar rodando na 6379. Se eu não me engano, esse é o padrão. Posso estar errado, vamos descobrir quando eu rodar. Database URL. Isso aqui vai servir para o nosso. Isso aqui é tudo para nossa aplicaçãozinha do Rails, ó. A gente pode usar em outros lugares depois, a gente até vai, mas nesse momento vamos pensar na nossa aplicaçãozinha do Rails. Então, quando carregar o nosso container, Docker Compose, carregou o nosso container, vai carregar com essas propriedades de TTY, com essas variáveis de ambiente, vai carregar desse arquivo as variáveis de ambiente. Perfeito. A gente estava chamando tudo de Postgres, ele vem por padrão, então vamos usar o padrãozão. Postgres, 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 arroba o nosso container na porta 5432 que a gente expôs, e vai ter algum banco lá. O banco a gente vai usar o desenvolvimento por enquanto, development, perfeito. A gente vai ter o nosso Rails env para dizer qual ambiente que a gente está usando aqui, que é development. A nossa aplicação já tem aqui no DB, já tem config database, config database. Aqui, ó, app development, é isso que a gente está querendo. Então, vamos recapitular essa pequena parte. Vou criar um container web, que vai ser o nosso arquivo aqui todo que a gente vai pegar aqui da nossa aplicaçãozinha. Tem algumas coisas de TTY que eu gosto pessoalmente, algumas variáveis de ambiente que a gente pode utilizar lá dentro, e vamos usar um arquivo de variável de ambiente para falar para o nosso cara que a gente quer o nosso banco. Beleza. Nosso banco a gente sabe que está rodando por padrão nesse cara aqui. Por quê? Protocolo do Postgres, usuário Postgres, senha Postgres, em que máquina? No nosso container DB, na porta 5432, e lá dentro eu quero o banco App Development, que é o que o nosso aplicativo está esperando. Se a gente for olhar aqui, ó, usuário, senha, aonde, porta. O que a gente fez aqui em cima? Usuário, senha, aonde, porta. O nosso banco é o que a gente pegou ali do nosso próprio Rails. Perfeito. Com isso aqui eu vou ter, meu web vai saber aonde procurar o Postgres. Então quando a gente for dar esse cara aqui, com isso aqui ele vai saber chamar quando é o Rails S, onde ele deve procurar o nosso Postgres. Mas ainda faltam alguns detalhes. A gente vai querer compartilhar alguns volumes, pastas, arquivos, coisas assim. Volumes, onde a gente vai chamar do nosso local /home /app/web. Beleza, de onde para onde? Esse aqui, o ponto equivale a esse cara aqui da direita. Perfeito. E eu quero expor isso para a gente poder acessar. Então nossas portas
vão ser como a gente fez em todos os outros. 3.000 para 3.000. Claro, se em produção a gente faria algumas alterações, etc. A gente pode brincar bastante com isso. Mas com isso aqui, vocês já estão meio caminho andado, é trocar, eu quero expor para 80, colocar um Nginx na frente. Mas como eu disse, aqui o objetivo é a gente montar um Docker com um sisteminha Rails qualquer rodando. A partir daqui você, pum, estoura. 90% do trabalho está aqui. Desenvolvimento, trocou uma coisa ou outra, vira produção. É bastante coisa, mas é muito divertido. Beleza, porta, tá certo. O banco não tem muita coisa. Vamos deixar o nosso Redis preparado. O Redis, ele tem algumas funcionalidades. E eu poderia dizer assim, já tive bastante conversa sobre como, porquê, onde. E eu vou dizer assim, o Redis é um catalisador, ao meu ver. Opinião pessoal nesse caso. É um catalisador. Ele pode fazer sua aplicação ter superpoderes. Vamos chamar assim, né? De forma bem simplista. De repente você tem uma aplicação que vai ter que mandar um e-mail. E o e-mail está demorando porque a conexão está ruim, está demorando 3 minutos. O cliente acabou de se cadastrar, está enviando o e-mail, enquanto isso o sistema vai ficar lá parado esperando a requisição voltar. Não. A gente pode, por exemplo, colocar o sidekick. Colocou o sidekick, ele vai enviar para colocar no... A gente dispara ali no Redis, colocando numa fila. O sidekick vai lá, descobre, eles conversam, pum, dispara quando possível. E enquanto isso, sua aplicação está livre para rodar. Então, vamos precisar do Redis. O sidekick e o Redis andam de mãozinhas dadas nesse sentido aqui pra gente. E é por isso que ele está aqui, porque eu quero uma aplicação mais próxima à produção real. Então a gente vai ter a nossa aplicação, a gente vai ter o banco, a gente vai ter o Redis para poder dar esses superpoderes para nossa aplicação ter realmente uma carinha de produção. As portas do Redis é a 6379 que vai para 6379. Perfeito, a gente poderia fazer que nem lá no outro, dar um expose. Opa, gosto assim. 6379 que vai para 6379. Lembrando, porta interna do container, como ele vai mostrar esse serviço. A gente também pode colocar as variáveis de ambiente, environment. O que me interessa aqui é mais esse cara aqui, se eu quiser dar uma olhada nele pro terminal. Com isso a gente tem o nosso Redis, a gente tem o nosso banco, a gente tem o nosso web. Mas antes da gente terminar esse cara aqui, tem algo interessante. Agora vem um pulo do gato. Como eu disse, estou tentando deixar simples, mas mais próximo de produção. E isso é bem difícil. Então tem algumas coisas para falar, não, mas faz assim, faz assado. Mas vem comigo que isso aqui vai dar certo, vai ficar bonito, vai ficar fácil de entender. E vai ser assim, colado em produção. Uma ou outra alteração, vocês colocam em produção isso aqui. Quando a gente faz uma alteração aqui nesse cara, eu quero que toda vez que ele subir o container, ele suba o Rails S. Se eu chumbar ele aqui, vai acontecer, porém, se eu fizer qualquer modificação, eu teria que rebuildar, reconstruir o meu container. Isso pode levar um tempinho, dependendo da aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ele vai ter um comando, que é isso que eu estou falando. Esse comando vai se chamar bash. Então, container, roda isso aqui para mim, bash, que seria o terminalzinho. O que? O que é para rodar no bash? "-c", aquele texto ali é o que eu vou rodar no bash. Rails server, na porta 3000, para espalhar para todo mundo. Vai funcionar. Quase. Esse comando eu precisaria chamar, então o que eu vou precisar agora é de um entry point.
uma portinha de entrada. Toda vez que eu subir esse cara, eu vou querer rodar um cara que vai estar nas minhas configurações. Um setup app.sh. Entry point config setup.sh. Beleza. Esse cara existe? Ainda não. Então a gente vem aqui em reduz aqui, vem config, tenho que criar ele aqui. Setup app.sh. Beleza. O que esse cara aqui vai ser? Como vocês viram, ele tem .sh. Eu disse, eu não vou entrar em todos os detalhes de tudo, mas o suficiente para vocês entenderem, replicarem e conseguirem evoluir em cima disso. Eu vou criar um script, um shellzinho aqui, aonde primeiro eu tenho que fazer o shebang para ele entender que é um script que vai estar rodando do bin/sh. Shellzinho. Vou setar algumas coisinhas, como por exemplo, se der algum erro, ele crasha, não crasha. Então isso aqui, se vocês colocarem set -help, ele avisa aqui todos os detalhes, que aqui ó, sair imediatamente, se for status não for 0, etc e tal, para a gente poder ter um controle do nosso terminal. Eu posso opcionalmente, dependendo do que eu estiver usando de biblioteca, falar, quando subir esse container eu quero dar um yarn install. Posso fazer o que eu quiser aqui. Eu quero que bundle check, quero ver se tá tudo rodando certo, se o bundle funcionou, por exemplo, se não, bundle install, mesma coisa, jobs 5, retry 5. Então, deu um bundle check ou um bundle install, beleza, não deu certo esse, tenta esse. Perfeito. Aqui a gente pode também fazer alguns tratamentos que eu já vi em muitos lugares. Chega lá, desceu o container, subiu, ele não sobe porque ficou preso. Acontece. Então a gente pode fazer alguns tratamentos aqui. Vamos dar uma explorada. Eu quero verificar se tem o temp no tmp, os PIDs, server.pid. Isso vai verificar lá se tem o PID. Se isso for verdade, eu quero remover ele. Pronto, com isso a gente já garante quando descer e subir o container. Se por acaso tiver ficado preso ali o processo, ele vai matar o processo. Perfeito. A gente pode brincar um pouquinho mais, fazer outros ifs. Como eu disse, isso aqui eu já estou deixando mais próximo de vocês de produção. Dependendo do que o seu ambiente de produção precisar, vocês podem colocar conforme a necessidade. Então, a gente pode checar o nosso Rails env. E se ele for diferente de desenvolvimento, eu quero dar um echo running migrations Rails db migrate echo end of migrations. Beleza, se não, echo skip migrations for dev env. Então, por exemplo, vou verificar lá o ambiente é desenvolvimento. Se não é de desenvolvimento, se não é de desenvolvimento, então vai dar pau porque as migrations não rodaram. Pode acontecer, então estou me prevenindo. Então quando eu subir algo que está em produção ou stage, etc e tal, ele vai rodar o db migrate para concluir qualquer coisa que tenha ficado para trás. Se não, no ambiente de desenvolvimento, às vezes eu nem quero rodar as migrations por algum motivo. Tá lá. Agora vem o pulo do gato. Tá, mas isso aqui, como eu disse, do jeito que está aqui, ele não vai rodar esse comandinho aqui.
ele só vai chamar o nosso entry point. Mas eu estou passando esse command para lá. Mano, se eu estou passando esse command para lá, eu quero interceptar lá. Eu não quero ficar mexendo nesse arquivo. Depois que ele estiver pronto, eu não quero mexer nesse arquivo. Eu quero mexer no meu script para quando precisar subir alguma coisa. Porque esse cara aqui, como eu disse, modificou, você vai ter que buildar. E buildar pode demorar um tempo. Então eu preciso passar isso aqui para esse cara aqui. E como que eu vou fazer isso aqui? Executa. Cadê a nossa variável? Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso command from docker compose. Então, vamos de novo. Comecei um arquivinho shell, setei algumas coisinhas de terminal sobre os erros das saídas. Posso fazer algumas coisas como yarn install que eu precisar. Rodei o bundle para deixar tudo certinho. Apaguei os PIDs se tiverem alguma coisa travada. Verifiquei se é ambiente de desenvolvimento ou não para deixar as migrations. E tudo que eu precisar fazer no meio aqui eu faço. O final é o que importa, que eu vou executar o que eu queria executar lá no início, que é esse cara aqui, ó, esse command. Eu estou executando ele aqui. Perfeito. Então, se a gente rodar o setup agora, ele vai chamar, quando a gente mandar construir o nosso container com Docker Compose, ele vai bater nesse cara aqui, vai descobrir de onde ele está começando, que é essa pasta atual, vai configurar algumas coisas de terminal, vai dizer que vai, ao dar o up, quando der um start no meu container, depois de construído, ele vai chamar sempre esse setup app, passando esse comando para ele. Vai ter definido algumas variáveis de ambiente, algumas outras através de arquivo. Vai falar quais os volumes para a gente poder ter acesso aos arquivos. E vai expor a porta 3000 interna do container para 3000 externa para a gente poder acessar de onde a gente quiser precisar. Tá ficando bom. Ah, mas tem uma coisa. Quando a gente fez aqui no nosso Env Development, a gente setou esse coleguinha aqui. Esse coleguinha aqui, para ele funcionar, a gente vai ter que voltar aqui no banco e avisar que a gente quer que todos os bancos, ou a gente poderia ir um a um, venham do mesmo cara. Eu vou apagar o que não é necessário aqui, para ficar mais enxuto. Fica mais fácil de ver, mas esse cara aqui que eu quero, ó, tá até aqui já. Que beleza. O próprio Rails já faz isso. Então, podem ver, eu tô tentando chegar mais próximo ao ambiente de produção, ainda assim tentando não complicar. Aqui falando sobre o PostgreSQL, GMPG, perfeito. Então, tá aqui. Acho que agora coube tudo. Em produção, ele vai pegar esse cara aqui, mas não só em produção. Eu quero que todo mundo pegue esse cara aqui. Para eu fazer que todo mundo pegue, eu só tenho que vir aqui e falar, beleza. Não vou precisar me atentar a esse detalhe agora. After encoding pool. Eu vou falar que ele vai ter uma URL. E essa URL seguindo o padrãozinho de cima ali. Como eu copiei ali de baixo, que ele já sugeriu pra gente. Adicionei. Só que aqui não vai ser my app database URL, porque a gente alterou isso lá no nosso env. Esse database URL. Pronto, com isso a gente tem nossa URL que vem nesse banco aqui, tá certo. Isso aqui, como já tá lá, talvez não fosse necessário, mas aí vai conforme as modificações que vocês julgarem necessário daqui ou dali. Isso aqui provavelmente desnecessário. A URL já contém usuário e password, também não precisaria brincar com isso. Como vocês viram, montamos tudo com uma URL só, que é o protocolo Postgres, usuário, senha, aonde, que porta, qual banco. Então, passando a URL, a gente já tem tudo para fazer a conexão. Poderia depois acessar isso via um dbeaver externo, é bem legal, dá para ir longe. Então, agora na nossa aplicação também mudamos o nosso database. Perfeito. Vamos ver o que está faltando antes da gente buildar. Então,
A gente setou a versão e vamos setar quais são os nossos serviços. A gente quer um serviço de Redis para dar superpoderes para a nossa aplicação. É uma imagem Redis 7 com a porta interna tal, com a porta externa tal. Isso aqui está errado. A gente vai expor ela, isso aqui, se a gente talvez não precisasse. Só caráter de conhecimento mesmo. Variável de ambiente, terminalzinho bonitinho. Além do Redis, eu preciso de um banco. Como já tinha dado, mostrou o nosso aqui que ainda não tinha banco. Eu vou precisar de um Postgres 14. Você tem algumas variáveis de ambiente. Postgres, utilizamos a base do Postgres. Por isso que nosso env para o web tá com desse jeito aqui. Postgres. Na porta tal. Tá certo. As portas. Expor a porta. Igualzinho. E aí a gente vai para nossa aplicação web, que é a cereja do bolo, onde a gente vai a partir daqui construir, colocar algumas coisas de terminal. Quando a gente for subir a nossa aplicação, mandar ela rodar via container, e a gente quer que ele chame esse arquivinho. A gente pode ter aqui a nossa vontade, sem ter que se preocupar com mexer mais com o Docker depois. Esse é o comando que sobe a aplicação, perfeito. Variáveis de ambiente, uma variável de ambiente via arquivo, que se, dependendo como for, você pode só trocar para .env, e aqui você passar com git ignore um env com as configurações, e aí dá para manter mais seguro. Perfeito. Os volumes, passe de arquivos, as portas para expor, beleza. Agora, para a gente deixar ele bonitinho, completo, que nem eu estava falando, a gente ainda precisa juntar com o Redis. E o Redis precisa do sidekick. E o sidekick a gente vai ter que fazer como se fosse uma cópia, que não é bem uma cópia, mas ele vai rodar os nossos workers, vamos colocar numa fila, o sidekick vai estar lá. Então essa segunda aplicação aqui é como se fosse um espelho da principal, onde ele vai pegar pequenas coisas e, pum, eu tenho alguma coisa que eu preciso tirar de fluxo, como aquele e-mail que a gente falou. Vou pegar esse cara, retirar do nosso web, então o nosso web vai rodar normal, eu vou jogar ele nesse worker, e o worker sim, ele vai ficar lá parado, resolvendo o que precisa ser parado. Enquanto isso, nosso web continua normal, nosso usuário nem sente. Por exemplo, eu preciso gerar que nem eu falei, um e-mail. Disparar 20 mil e-mails aqui. Quando eu clicar no botão, eu não quero ficar lá parado esperando. Cliquei, jogou pro worker, eu sigo usando minha plataforma, meu sistema normal, e o worker que fique rodando com essas coisas que demoram. Então, chamar de worker. O nosso worker ele vai ser construído em qual contexto? Nesse mesmo contexto. E ele vai ser a partir de um Dockerfile que vai estar dentro da pasta worker /Dockerfile. Também vai ter suas variáveis de ambiente. Também vai ter o env-file. Como eu disse, ele parece um irmão gêmeo da nossa aplicação. Então faz bastante sentido, porque daí a gente pode rodar algumas coisinhas nele. Também vai ter volumes. Traço ponto, dois pontos, barra home, barra app, barra web. Bem parecido. Dois pontos é o interno, o resto é o da onde, que é o nosso atual, e onde que ele vai estar, perfeito. Equivalência. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Build, context, ele é um clonezinho do nosso de cima, só que sem precisar rodar tudo isso. Beleza, acho que tá certo. Build context, Dockerfile. Acho que agora não errei mais nada. Perfeito. Bem, então a gente agora precisa criar esse carinha aqui. Então, a gente vem aqui, criar uma nova pasta. A gente vem aqui,
criar uma nova pasta chamada worker. Opa. Dentro de app, criar uma nova pasta, vai ser worker/dockerfile. E agora a gente pode... Vamos fazer o seguinte, ele é bem parecido com o nosso Dockerfile. Vamos pegar ele, vamos colocar ele. Como eu disse, é bem irmão gêmeo, então não precisa ter tanta preocupação assim. Eu vou fazer a mesma coisa de partir de uma imagem, vou ter update, upgrade, poder colocar um Postgres para ele se conectar com os bancos, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Vou ter o nosso web. Vou ter o nosso bundle. Tá bom. E aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Ele também precisa rodar um command, bababá, etc e tal. Então, vamos deixar ele amarrado aqui. Como eu disse, tem várias formas de fazer. Estou mostrando algumas coisas, outros que fazem... Ah, não, em produção não faria tanto sentido aqui, eu preferia deixar igual o outro que a gente fez. Beleza, eu estou mostrando coisas aqui para vocês poderem explorar e montar conforme a necessidade de produção de vocês. Então a gente pode chegar aqui e falar, bem, vamos copiar o nosso worker, a porta de entrada, entry point.sh, não existe ainda. E para onde que ele vai? A gente tem lá nossa aquele work directory ali, que é o app web. Daí ele vai para dentro da worker entrypoint.sh, perfeito. E aí que tem um problema, quando a gente roda esse comando, se a gente quiser rodar esse carinha aqui no Linux, ele de início não vai ter as permissões, então a gente precisa colocar um change mode, dar a permissão de execução para o nosso coleguinha que a gente está copiando. Então sim, primeiro eu copio ele do nosso computador ali pro container, dou a permissão de execução lá dentro do container, e aí a gente pode vir aqui e falar, beleza, ao final de tudo isso, como vocês viram, o run aqui é tudo no build. Quero subir, então command, esse é um bash. Bash vai executar quem? Nosso arquivinho de script. Pronto, então isso aqui, buildou. Vou subir, quero rodar esse cara aqui que ele já tem a permissão. Então, o que está faltando fazer? Ele. Entry point.sh. Ele vai ser /bin /bash, por exemplo, podia ser sh. E o que ele vai fazer? A gente vai precisar rodar o nosso sidekick. E o comando mais básico para rodar um sidekick, -c10. Não, vou colocar um por enquanto. Beleza, temos um worker. Isso aqui é sidekick, sobe um worker. Vocês lembram que eu falei que aqui no Docker Compose a gente está pegando o Env Development? Então o nosso worker aqui, nosso web aqui também, estão pegando o mesmo development. E esse development tem a mesma configuração aqui do Redis. Então todo mundo que tiver com o sidekick configurado, tanto o meu web quanto o meu worker, sabem que é um Redis, e ele vai fazer a ponte para os dois se comunicarem. Para vocês verem, como é que eles comunicam? É pelo Redis. Então eu jogo lá na fila do Redis. Então por aqui eu jogo lá no Redis, né? O sidekickzinho com a fila. E aqui eu pego lá do Redis e falo, opa, tem coisa para ser processada. Então a magia toda aqui de conexão entre os dois vai acontecer por esse Redis. Que é por isso que a gente tem o coleguinha rodando aqui em cima. Sei que demorou um pouquinho, a gente colocou um monte de coisa, mas agora fez sentido porque a gente tem esse Redis aqui bonitinho. Então temos Redis, o banco, o web, o worker entende, porque ele é um irmão gêmeo do web aqui. Perfeito. Porém, falta uma coisa. Nosso sisteminha aqui ainda não está pronto para rodar o nosso Redis. Então,
o nosso sidekick, nosso worker. Então se eu vier aqui no gem file, eu vou adicionar de forma geral o nosso gem sidekick. Com isso aqui, eu já estou instalando ali o sidekick no nosso sistema, a gema no nosso sistema. E tá quase pronto. Eu ainda tenho que avisar para o Rails que é para usar o sidekick. Então se a gente for aqui config environments production, se a gente colocar aqui, deve ter Q adapter, Q adapter. Esse cara aqui, a gente provavelmente ativaria ele aqui em produção e já resolveria nossos problemas. Porém, a gente está em ambiente de desenvolvimento, eu vou colocar aqui. Como eu disse, está bem próximo do ambiente de produção. Então a gente vai falar que eu quero que o ActiveJob use um adaptador de fila, que vai ser o nosso sidekick. Para mim tá bom. Configuramos o sidekick. Eu acho que o sidekick era só isso mesmo. Não, faltou mais uma coisinha para deixar o sidekick bonitinho. Config routes. Aqui também a gente em outro vídeo pode abordar mais a fundo, mas eu vou colocar aqui o sidekick bem cru para a gente poder ver. Então sidekick, para a gente poder ver ele como web, eu quero que ele vá para a portinha do /sidekick na nossa aplicação. Então quando der um localhost 3000 /sidekick, eu quero ver o sidekick rodando. Faz sentido para mim. Vamos ver então se não faltou mais nada. Então a gente criou o nosso Dockerfile para criar o nosso container específico do nosso app, do nosso Rails. A gente pegou um compose e utilizamos o padrão que já tinha para Redis, o padrão que já tinha para banco, setando só usuário e senha para poder pegar lá. Aqui sim configuramos nossa aplicação de fato, onde pegamos de onde vamos construir, detalhes de terminal para facilitar o uso. Criamos uma porta de entrada que vai ser o nosso setup app, então toda vez que eu quiser modificar alguma coisa quando sobe a minha aplicação, não tenho que mudar o meu Docker file, meu Docker Compose, só tenho que vir aqui nesse setup e falar, bem, eu quero que suba com isso, rode aquilo. Passamos um command lá para dentro, setamos variáveis de ambiente. Aqui está o pulo do gato para juntar todo mundo, o sidekick, o Redis, etc e tal, o banco. Configuramos os volumes dos arquivos, pomos as portas, fizemos o worker que é o irmão gêmeo, falando que ele tem um Dockerfile próprio. O Dockerfile dele é basicamente idêntico, só que a gente injetou aqui o nosso script para quando ele subir. Colocamos o command aqui, no caso dele, que vai rodar esse cara aqui, esse cara aqui, que vai chamar o sidekick. Aqui a gente poderia chamar de um YAML do sidekick, acho que estava na própria documentação, é bem legal para configurar melhor, mas não vou entrar em detalhes a fundo do sidekick no momento. Configuramos nas rotas para aparecer o sidekick, configuramos no ambiente de desenvolvimento o nosso adaptador. Sim, outra coisa que pode acontecer, como a gente está rodando container, ele pode não ter algumas permissõezinhas bonitinhas. Então vamos tirar um alerta, que é esse aqui do Web Console, porque vai estar rodando em outro container. O jeito mais simples, existem outras formas aqui de a gente fazer isso, a gente vir aqui e colocar que eu não quero que ele fique dando esses alertas pra gente. Não é nada demais, só um logzinho, nesse momento, pelo menos. Então aqui em Development, New Environments. Perfeito. Configuramos aqui o database para pegar da URL de env que a gente passou. Rotas.
worker, docker, tá bom. Então, vamos rodar isso aqui. Deixa eu só pensar se a gente já roda ou... Não, vamos criar mais uma coisa então. Não aconselho fazer muito dessa forma. Não, vamos fazer na mão mesmo. Assim eu evito sujeira e vocês vão ficar com o código bonitinho. Vamos pegar aqui no nosso routes. Routes. Config routes. Eu vou querer que quando der um get no home, pode ser, ele vá para o nosso controller home na action index. Como eu disse, uma coisa bem genérica, estou fazendo bem simples. Poderia usar o root, babá, mas quando der um get no /home, ele vai para o nosso controller home e vai para action index, beleza. Então, controllers, novo controller, home, controller.rb, que vai ser um class, home controller, que vai dar de application controller, que vai ter uma def index. Tá bom? Essa def index vai ter aqui só para uma mensagenzinha qualquer, então eu quero que ela apareça lá na frente pra gente, message, que vai ser um carregado. Com isso eu vou ter que ter uma view que vai ser home/index.html.rb, onde vou ter um h1 escrito home e um h2 que vai ter printando o nosso message que veio do controller. Tá, por hora isso aqui vai servir. Feito isso, eu posso dar um Rails generate job, send email. Ele não vai deixar, porque mount sidekick side, sim, então esqueci alguma coisinha lá nas rotas. Foi bom dar o erro. Eu vou precisar colocar aqui para ele carregar o sidekick web, senão ele não vem por padrão. Require sidekick/web. Vamos tentar de novo. Beleza, criou pra gente ali nosso jobzinho, job. Perfeito. Então, tá com uma cara boa pra mim. O que a gente vai querer fazer aqui? Esse cara aqui, quando eu chamar esse job, eu vou querer que algo rode assíncrono aqui. Eu vou querer que ele congele. Digamos que tem algo muito pesado acontecendo. Eu quero que ele simule que está fazendo algo muito pesado. Por 10 segundos. E dê um puts. Aliás, eu quero 2 puts. Eu quero puts. E-mail enviado. Perfeito. E aqui antes, enviando e-mail. Aqui seria um processamento de envio de e-mail. Muito pesado.
quando a gente falar send meu job, ele vai fazer esse cara aqui vai rodar lá no sidekick, vai estar no Redis, fora do fluxo principal, web rodando de boa, depois esse tem que terminar. Então esse aqui tem que seguir vida normal, esse tem que terminar. Perfeito. Se eu não tiver errado nada, então lá no home controller, a gente fala aqui que quer carregar. Normalmente, se a gente colocasse aqui um sleep 5, ele ficaria parado com a tela em branco até passar esse 5, depois ele ia aparecer a mensagem, porque daí no final desse index que ele ia renderizar a view. Então o que eu quero fazer? Eu quero ter certeza que está tudo rodando bem. Então, a gente tem lá de 20, de 1 até 5, tá bom, senão vai ficar muito grande. Vira um array, e para cada um desses caras, do times number. Acho que eu nem preciso disso, mas tá bom. Só se eu fosse passar como argumento, mas deixa eu pensar um pouquinho. Para cada um eu vou esperar 1 segundo. E aí eu vou chamar o nosso job. Ponto perform later, que vai chamar esse perform aqui que está assíncrono. Isso aqui tem que estar rodando lá no sidekick. Beleza, então ele vai fazer de 1 a 5. Ele vai demorar 5 segundos antes de renderizar nossa tela. Então durante 5 segundos ele vai colocar esses caras em fila para rodarem. E esse cara aqui tem que acontecer depois de 5 segundos. E esses caras aqui vão demorar... O mais lento deles tem que demorar 15 segundos. Tá bom. Perfeito. Eu acho que é isso. Antes de recapitular, vamos ver se eu não errei nada, ver se está tudo certo. Então agora de fato a gente vai falar. Beleza, Docker. Você tem o Dockerfile, você tem o Docker Compose. Construa todo o meu sistema. Então, Docker Compose build. Eu poderia especificar aqui qual que eu quero buildar, mas vamos dar um build. Teoricamente, eu escrevi alguma coisa errada. Esses caras não estão no lugar certo. Eles têm que estar dentro da pastinha do Rails. Agora estão certos. Esse aqui é a nossa pastinha do Rails. Aí tem tudo, tá na raiz. Perfeito. Vamos de novo. Beleza. Unknown instruction htop. Escrevi alguma coisa errada lá no nosso... sim. Pula a linha, pula a linha. De novo. Htop. E quebrou por quê? apt update apt install -libpq dev /vim /htop errado não tá. Que eu posso ter errado aqui? Eu vou tentar não pular a linha. Vamos ver o que acontece. Qualquer coisa depois eu volto aqui. Não está reconhecendo o htop, que interessante. Então ele chegou nesse, não fez o htop. Não tem problema. A gente tira o htop por enquanto. A gente vai precisar dele nesse momento. Tá no outro, tá certo. Então aqui tá certo. Não. Então aqui tava certo. A gente tem outro Dockerfile que a gente não corrigiu.
Agora tá certo. Vamos de novo. Perfeito, tá fazendo download, sudo não existe, perfeito, porque a gente já tá com o sudo quando a gente passa aqui. Então aqui a gente remove o sudo, aqui a gente também remove o sudo. Vamos de novo. Beleza, onde que eu ainda tenho sudo nesse cara aqui, hein? Worker, o do worker não tive sudo, será que eu só não salvei? Ah, sudo. Tem mais algum sudo que eu perdi? Acho que não. Então do outro Dockerfile, sudo também não. Vamos de novo. É bom que dá erro assim. Vocês também podem ver que provavelmente vai acontecer de vocês, que nem eu copiei da doc. Isso seria realmente o que deveria acontecer. Locate lib bpp p pq lib pqdev. Então eu escrevo lib pq lib pq de novo. Vamos ver se agora vai. Pela velocidade tá com uma cara de que tá indo. Bem, enquanto ele faz isso, vamos recapitular o que foi feito. A gente começou fazendo uma imagem Dockerfile para a nossa aplicação Rails. Então a gente criou, tem a aplicação Rails, vamos criar o nosso Dockerfile. Vamos fazer a partir de uma imagem de Linux que tem o Ruby 3.2. Quando a gente for fazer esse build, esse run está rodando no build, quero que ele faça update, upgrade, ou seja, vê tudo que está de novo, atualiza tudo e instala para mim esses caras aqui para saber qual a nossa versão no próximo passo. Então roda de adicionar o repositório do Postgres da nossa versão aqui, para o nosso apt poder visualizar, coloca as chaves para a gente poder acessar o repositório, faz o update e instala o libpqdev para poder usar o Postgres, coisinhas a mais minhas pessoais, o Postgres 14 que veio daqui de cima e a gema para poder utilizar lá. Beleza. Adiciona o repositório local de onde eu estou rodando isso dentro desse cara. Quando eu entrar no container é nesse cara que eu quero começar e também seta nesse cara que é esse que eu começo e roda também o bundle install. Beleza. Ele sozinho não ia rodar porque faltava banco, etc e tal, então a gente vem para cá no compose e montamos o nosso web, que é o que tinha lá. Web monta a partir do ponto o nosso carinha ali, que vai ser o build aqui do nosso Docker, pega o standard out, ou o standard input, output, teoricamente ele terminou. O nosso deixa nosso terminalzinho bonitinho. Quando for dar um up, eu quero que ele comece rodando setup app.sh. O command eu quero que rode quando começar. Eu quero passar para dentro desse setup app.sh esse command. Setei as variáveis de ambiente, setei as pastas para ele poder enxergar, que são, nesse caso aqui, a variável ambiente está nesse local aqui, então do atual tem que ter um ponto env-development. Os volumes o atual é o local e lá dentro eu estou espelhando como esse cara aqui. E as portas, a interna do meu container deve estar vindo a 3000 e para fora, para o mundo exterior, eu quero mostrar como esse. Beleza. Com isso também eu vou precisar de um banco. Então eu já pego uma imagem padrão lá do Postgres que tem lá nos repositórios, seto as variáveis de ambiente, usuário, senha, terminalzinho, time zone, quais portos que eu vou interno e externo, expor. Mesma coisa, Redis, é bem simples. E aí o clone do nosso app, para poder rodar no Sidekick, rodar de forma paralela, em filas, sem problema nenhum. Build, context, vai ser esse contexto atual, que é onde está o nosso Dockerfile para especificar para não pegar o mesmo do outro. Pegou o Dockerfile do worker,
setou as variáveis de ambiente, os mesmos do meu principal, como eu disse, ele é um espelho, então a gente quer que aponte para os mesmos lugares. E os volumes também, a mesma coisa. Com tudo isso, está relativamente pronto. O que a gente faltava fazer? Os nossos scripts de quando subir o web e quando subir o worker. Então, subiu o web, está aqui o config setup. A gente vai fazer um scriptzinho que vai setar os erros do terminal para não dar dor de cabeça. A gente poderia fazer um tratamento de front-end, etc e tal. Fazer algumas coisas com bundle. Verificar sempre que subir se não está travado, se não terminou errado, se não crashou por algum motivo e travar, porque daí você não consegue subir. Teria que dar outro build. Ou apagar aqui o arquivo por fora. Verificar se tem mais coisa, se está em desenvolvimento. Eu posso rodar um monte de coisa aqui, se for desenvolvimento, ou se for em produção, ou se for o que for. E aí, por final, quando estiver subindo, rodar aquele command que foi passado lá no Docker Compose. Perfeito. E o do meu worker, a gente está aqui no worker. Eu tenho meu Dockerfile, que é uma cópia. Só que aí a gente optou por colocar aqui o entry point, lá o nosso scriptzinho, que vai ser quando for buildado, quando foi buildado aqui. A gente copiou o script para dentro dele, no workdir. Colocou permissão para poder rodar, senão ele não vai rodar. Vai dizer que não pode rodar, não tem permissão. E aí executou ele toda vez que sobe. Então toda vez que sobe ele vai rodar esse command. Esse command é esse cara aqui, que aqui está o sidekick C1, ou seja, sobe o sidekick com as configurações básicas padrões. A gente não está partindo de YAML. Quantas instâncias deles ali? 1. Perfeito. A gente também configurou ele nas rotas para poder visualizar o sidekick. A gente pegou ali a parte do web, jogou aqui numa rota qualquer. A gente configurou o banco para utilizar a URL que a gente passou. A gente setou o ambiente de desenvolvimento ali para não ficar cuspindo erro à toa, porque não tem conexão ali direta. Perfeito. E colocou que as filas vão rodar com o adaptador de sidekick. Sim, parece que é isso. E aí o resto aí é da própria aplicação, que a gente fez ali um controllerzinho com home controller, para a gente testar se o nosso sidekick está funcionando. A gente fez um jobzinho ali que teoricamente faria um monte de coisa que vai demorar 10 segundos. Colocamos uma viewzinha para poder enxergar isso acontecendo. Tá bom. Mas o principal aqui é o Docker e esses scripts. Esse nosso env development, geralmente isso aqui não sobe, a gente colocaria no git ignore. Pode subir desenvolvimento, sim, mas de produção. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Nosso Gemfile a gente adicionou o sidekick, ele vai dar o bundle lá, ele vai entender. Os principais são esses mesmos. Então, esse Docker Compose é o que vale ouro aqui, que é onde tudo começa e para onde você vai saber o que ele permite, como configura, quais os nomes. Esses vão ser os nomes dos nossos containers. Então tá bom. Então Docker Compose up. Lembrando que aqui no final eu dei um Docker Compose build para buildar tudo que tiver no nosso Docker Compose. Então ele pegou tudo aquilo lá, aquelas imagens, configurações e transformou em containers. Agora vamos subir todos os containers. Vai servir. Setup app permission response from field create task for container. O nosso setup app ele não permitiu. Por quê? Deixa eu pensar um pouquinho. Se a gente entrar lá nos config, ls-la, no nosso config, tá sem permissão de execução. Então sudo chmod change mode, mesma coisa, mas o x em config /setup
setup. Vamos ver se ele vai subir de primeiro ou vou precisar da outro build. Subiu. Subiu. Ctrl C para parar. Tá parando ainda. O worker tá parando. Mas beleza, vamos dar um up de novo. Agora a gente vai ver tudo funcionando. Subindo. Pá. Pronto, vamos verificar. Subiu ali o banco. Último log do nosso container do banco. Database está pronto para receber conexões. O banco ficou pronto. Redis, o último negócio. Pronto para receber conexões. Perfeito. App. Começou a rodar. Rodou o nosso setup SFH. Olha lá. Skip migrate for dev-env. Foi aquele putz que a gente colocou lá. No nosso... Aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Então não deu pau. Enquanto isso, ele fazia isso nesse container. O outro container do work começou a subir. Conectando o Redis. Com tamanho de 1. Perfeito. Funcionou. E o nosso... exec aqui no final, que vai rodar esse cara aqui, que é o Rails Estimates com... Perfeito. Rodou. Se a gente não tiver errado nada, eu posso vir aqui, agora dar o meu F5. Não tem o database, a gente poderia lá dar o Rails. Pum, temos nosso Rails de pé. Se a gente não errou nada também, local host barra sidekick. Temos nosso sidekick rodando. Beleza, tá lá que a gente fez com um carinha só, uma instanciazinha. Perfeito. Então, se eu não tiver errado nada e a gente voltar para cá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não, eu acho que eu não precisava ter parado esse cara não. Vamos fazer aqui tudo numa só. Vamos ver se rola de jeito bonitinho. Eu vou subir o Docker Compose up. Todo mundo tá subindo, todo mundo subiu. Perfeito. Do F5, tem que estar funcionando, do F5. Se eu clicar no /home, o que a gente espera que aconteça? Eu quero que lá no meu controller, ao invés de só aparecer carregado, eu vou querer aqui, vou dar um puts avisando home controller, e o que ele vai estar fazendo? Chamando jobs. Depois que ele chamar todos os jobs, home controller terminou de chamar os jobs. Perfeito. Então o que a gente espera ver é isso. 5 segundos depois isso. E depois a gente quer ver o... Então, no web a gente vai ter que ver isso aqui e isso aqui em seguida, 5 segundos depois. E no... Quando a gente for olhar aqui o worker, o roxinho, ele vai ter que estar gritando pra gente ali o enviando e-mail e meu enviado. Provavelmente com a diferença de 1 segundo mais ou menos cada um, só que todos eles vão demorar 10 segundos, então vai ser perfeito. Então, vamos ver se a gente não errou nada. Então, se eu chamar o /home aqui, opa, application controller, de novo, olha lá, home controller, ele já começou a colocar lá, ó, enviando e-mail, ó, mas terminou. Então aqui ele já soltou, mas se a gente olhar aqui, ó, tem 4 rodando, um por vez. Aí ele vai lá, 3. Vou colocar aqui para atualizar cada 2 segundos, para ser um pouquinho mais rápido. Ó. Um processado, 2 em fila, um sendo... Isso rodando assíncrono. Você pode ver, ó, quem está fazendo isso é o worker. É o worker, é o worker, é o nosso sidekick. Aqui, ó, from sidekick.
Nossa aplicação a gente poderia continuar usando do jeito que a gente quiser. Não está travado, já passou daquela parte. Mas o Sidekick está lá configurado e rodando. Se a gente olhar aqui, só falta 3 processados. Perfeito. Vamos ver se terminou. Quase. 5, processou 5, perfeito. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente para a gente ver isso aqui um pouquinho mais bruto. Eu vou tirar o sleep e vou aumentar aqui para 20. Pô, se eu fosse colocar isso cada um, ia demorar... Quanto? Cadê o outro? 10 segundos ali, 20 vezes 10. Para cada um 10 segundos, espera, manda outros 10 segundos até chegar o carregado. Então isso aí seria bem problemático. Então, o que a gente fazer? Colocou os 20, quero que rode os 20. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai lá no nosso worker, entry point. Eu quero que ele rode 20 por vez. Se a máquina permitir, óbvio. Desço. Ctrl C, parei todos os containers. Tá parando o worker lá. Vamos subir esse worker de novo. Subimos tudo, toda a aplicação. E agora a gente vai ver a mágica. Se eu não tiver errado nada. F5, ó, carregou, já passou. O web já foi. Olha só. Olha esse colega aqui. 20 de uma vez. Então ele tá lá processando os 10 segundos dele. E vai terminar aproximadamente 10 segundos os 20. Olha lá. Pronto. 20 processos de 10 segundos, você nem sentiu, sua aplicação continuou rodando. Tá vendo? Está bem próximo de produção isso aqui. A gente realmente está bem próximo. Eu sei que o conteúdo foi um pouquinho pesado, mas acho que deu para se divertir bastante. A gente viu ali bastante do Docker, Docker Compose, formas de organizar, utilizar scripts para não ficar preso nos builds do Docker, as variáveis de ambiente, configuramos Redis, Sidekick, são coisas que sim, extremamente pedidas, necessárias para um desenvolvedor atualmente. Eu pretendo colocar esse código aqui logo mais, ali num repositório no GitHub, deve estar aqui embaixo ali na descrição se alguém precisar, porque bastante coisa. Então, sinta-se à vontade, divirta-se. Repito, gostou? Compartilhe, comente, espalhe. É legal. Quando eu comecei, eu tinha sérios problemas de achar conteúdo de Ruby em português atualizado. Tem um conteúdo legal por aí, tem umas pessoas muito boas por aí, mas atualizado estava sendo difícil. Então, o intuito aqui é ajudar a comunidade, todo mundo que está tentando achar esse conteúdo. Até a próxima, galera.